Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Tauan de Davi, está começando hoje mais um episódio Pé na Areia. Hoje aqui ao meu lado não está mais o passarinho se voltou aos novos projetos dele, que é um lançamento agora de um curso de fotografia e tudo mais, algo que eu tenho falado para ele já há anos, né, o potencial que ele tem em dar esses cursos, e o profissional que ele é. Então hoje aqui, para não ficar sozinho na bancada, eu trouxe esse meu amigo aqui, o Estênio. Ele é um amigo meu aqui de longa data. Não tem nem o que falar desse cara aqui, é da construção civil também, como eu, e agora também está se aventurando em outras experiências. Ele já foi um dos entrevistados aqui. Seja muito bem-vindo, meu amigo Estênio. Satisfação, turma. Muito obrigado, Tauan. Um prazer enorme estar aqui com vocês. E hoje, com essa fera, Felipe, vai ser um papo muito interessante. Seja muito bem-vindo, Felipe Cunha, ao Pé na Areia. E a gente sempre começa assim, cara, entendendo um pouco mais de você, da sua história, da onde você vem, o que você gosta, o que você come, o que você... Cara, conta tudo aí pra nós agora. Legal, obrigado, Tauan. Obrigado, Stênio, pelo convite aí. Participar aí do Pé na Areia. Eu tava em dúvida se Pé na Areia mesmo, eu tava em dúvida. Se ia ter uma caixa de areia aqui embaixo, ia ficar com o pé na areia. Eu falei, tem que cortar minha unha do pé. Cara, eu já pensei, tá? Eu já pensei em colocar areia aqui embaixo. Quem sabe, né? Quem sabe em 2023 não tem uma areia aí. Mas pra turma que não sabe, se abrir essa janela aqui, vai estar com o pé na areia ali embaixo. Ó. Então, eu sou engenheiro, sou desenvolvedor, vim do setor da construção civil, como eu estava explicando. Eu comecei a empreender desde cedo. Com acho que mais ou menos 18 anos, eu fui fazer uma festa, e aí a festa deu errado, e aí eu tava com uma dívida de R$3.000, e a minha vim de família humilde, não ganhava mesada, não tinha como pagar, e todo mundo me ligando, eu tenho que pagar o som, pagar a cerveja e tal. E eu falei, eu preciso fazer alguma coisa rápido pra ganhar dinheiro. E aí eu falei, o que dá dinheiro? Eu falei, fazer site dá dinheiro. E aí eu entrei no YouTube, como é que faz site? Aí tinha um vídeo lá, nem tinha tempo de saber como é que fazia. E aí eu saí pra rua pra bater de porta em porta. Aí numa semana, acho que eu vendi 7 sites. Aí depois que eu vendi, eu peguei a entrada, paguei algumas dívidas, entreguei. E eu falei, esse negócio dá dinheiro, consegui pagar minhas dívidas e tal, sobrou um pouco. Falei, vou seguir nisso. E aí comecei inicialmente no marketing, trabalhar com marketing, site, vídeo, etc. E aí quando eu tava fazendo engenharia, eu fui fazer estágio no escritório de arquitetura e engenharia. E aí acabei, alguns meses depois, virando sócio do escritório de arquitetura e engenharia. E aí as estratégias que eu trouxe, que a minha ideia, quando eu estava no estágio, eu via que eles demoravam muito tempo para fazer um projeto. Falei, vamos fazer um catálogo com vários projetos. Daí o cliente chega aqui, ele já escolhe o projeto, já vai estar pronto, manda para a prefeitura, aprova e tá tudo certo. E aí a gente fez, elas gostaram da ideia, virei sócio do escritório. E aí a gente começou a fazer e começou o negócio a escalar de uma maneira absurda, assim. E aí depois eu tive a ideia de pegar esse catálogo e botar nas imobiliárias para os corretores de imóveis vender as casas na planta e tal. Uhum. E aí a gente inicialmente começou a indicar pessoas para construir, depois a gente viu que não era uma boa ideia, porque assim, sempre dava problema, a gente falou, vamos construir nós. E a gente falou, vamos começar com 4 obras para ver se dá certo, se der certo a gente pega mais. No primeiro mês a gente tinha 4 obras, no segundo a gente estava com 32, no terceiro mês a gente falou, vamos parar com 40. Caralho. Senão a gente não vai conseguir dar conta. E aí nesses primeiros 2 anos, assim, foi caos total, assim. Problema de financeiro, problema de equipe, problema de entrega, todos os problemas que tu pode imaginar. O crescimento sem gestão é engraçado, que você consegue crescer, né? Mas depois tem que segurar o tranco. Não, e é uma ideia nova que ele não tá ainda... né? É a mesma coisa assim, cheguei com uma ideia nova, mas toda a equipe, ninguém entende, né, como que vai funcionar aquilo ali real, né? E de repente vem uma avalanche. Uma avalanche, né? E aí a maioria das obras que a gente fazia era obra caixa, com o financiamento da caixa. E aí a gente não entendia o sistema da caixa, e aí era pior, porque quanto mais obra a gente tinha, menos dinheiro a gente tinha. Por que acontecia? Tem que fazer uma etapa, parar a obra e pedir a medição para depois entrar o dinheiro. Só que a gente não sabia dessa lógica, a gente tocava a obra direto. Tinha obra que a gente fazia em 3 meses e demorava 5 para receber. Aí o fluxo de caixa com 40 obras, cara, o seu dinheiro some. E tu sabe que a gente começou assim também aqui, né, em Floripa. A gente chegou sem conhecer ninguém, veio aqui para os ingleses, viu que era uma área que tinha potencial muito grande de crescimento, né? E aí o que a gente fez? Vamos fazer um catálogo, né? Massa.
Mas, pô, o que a gente fazia lá? Era escola, faculdade, construía obras assim mais públicas ou coisas assim, ou muita casa, né? Legal. Também coisas em fazenda e coisas assim, coisas de suinocultura e essas coisas desse tipo. Pô, não tem nada a ver com o mercado daqui. Mas a gente fez o catálogo, tem até hoje guardado esse catálogo aí, Legal. em xerox, né? Pra fazer várias cópias. Fomos nas imobiliárias e aí a gente falou assim, cara, quais terrenos que tu tem aí? A gente faz os estudos no terreno e quando você for oferecer, você já leva com o nosso projeto em cima. Vendeu o terreno, vende o projeto em cima. Então a gente começou assim. Mas as primeiras obras ali não deu certo, assim, só entrando né? Nesse tipo de construção aí que os caras, é um querendo engolir o outro, né? Dando golpe no outro. Mas a gente começou assim, né? O corretor querendo a comissão antes de... Exatamente. Não, todo Nem negócio você tem esse ponto de maturação que é complicado, né? Então, assim, cara, e ao mesmo tempo você tem que lançar, você tem que julgar na frente para aprender lá na frente ainda, né? Então, eu acho que o negócio é esse, cara, é se julgar mesmo e vamos fazer, vamos aprender, porque se você esperar o melhor momento para chegar para sair, para ficar perfeito, para lançar, pô, não sai. Exatamente. Começa de qualquer jeito e vai se adaptando, né? Sim. Mas eu acho que o grande ponto tá em você descobrir no meio da jornada, né, qual que é o ponto ideal, sabe? Porque muita gente começa muito bem e depois vai mal, ou muito pelo contrário, né? Ou seja, começa mal, tem um ponto de inflexão ali que poderia dar uma decolada, mas não decola por causa disso, né? Exatamente. Exatamente. O Stênio, ele tem uma construtora também, né? Que é a Porto Sul. E ele também já construiu bastante, né? Pro lado da Caixa Econômica. Caixa Econômica. Em 2014, a gente estava fazendo 927 apartamentos simultaneamente, em 5, 6 canteiros de obra, sabe? E aí chegou um ponto que eu falei, cara, vamos trocar tudo isso por algo menor com um valor agregado maior, sabe? E foi um ponto de inflexão para nós. Exatamente o que a gente pretende fazer aí nos próximo ano até, né? Porque daí a gente acaba, né? Maior valor agregado. E hoje, pra você ter noção, o meu lado de construção hoje, eu tô o seguinte, eu não quero ter 28, 30, 50 mil metros de obra. Não, hoje eu quero ter 10 mil metros, 12, 15 no máximo, com valor agregado mais alto. Com certeza, sem dúvida. E tu aí, como que foi essa virada de jogo aí pra você conseguir recuperar, né? Porque você pegou 40 aí, 50, 60 obras aí, não... E aí, nesse meio tempo, a gente, enfim, foi aprendendo com os erros, né? Daí eu tava comentando até que o problema é quando a linha tem o alinhamento dos planetas, né? Que é o pedreiro porco e o cliente chato. Aí quando alinha esses planetas, o negócio vira um inferno. E aí aconteceu que... Nesse meio tempo eu precisei desenvolver softwares para nos ajudar primeiro na gestão. Então eu desenvolvi um software que era... O cliente entrava no escritório, ele botava o nome, aí já tinha tudo meio que automatizado, né? Tinha ali o modelo de contrato, o cliente já escolhia ali quantos metros ele ia fazer e tal. A gente fazia a simulação de financiamento, já via, de acordo com o financiamento dele, quantos metros quadrados ele podia construir de acordo com o terreno que ele ia escolher. E aí, a partir daí, a gente criou um sistema, né? Um software, e um modelo de negócio, assim. A gente registrou, na época, a marca Casa na Planta. Daí a ideia era... minha ideia era criar uma franquia, né? Desse modelo que a gente criou, que, enfim, depois de uns 4 anos, assim, tava bem redondo, assim. A gente aprendeu com os erros, enfim. Tava bem formatadinho, tava andando sozinho. Eu lembro que sexta-feira sempre era o pior dia, assim, que era o dia de pagar empreiteiro. E aí, quando o negócio deu uma estabilizada, eu lembro que sexta-feira era o dia que a gente tirava de folga, porque o negócio tava muito redondo, assim. E aí a ideia era a gente registrou a marca Casa na Planta, a ideia era criar uma franquia e expandir para o resto do Brasil esse modelo, mas eu tinha sócios, enfim, e o negócio não andou como deveria, assim. E aí, depois que eu desenvolvi esse software, eu comecei a desenvolver softwares para a parte de mais comercial, então o catálogo que a gente apontava o celular tinha realidade aumentada, a casa saía e tal. O cliente podia tirar o telhado, ver como é que era por dentro e tal. Depois eu fui para a área de realidade virtual, né, para o cliente olhar a casa olhar dentro da casa, né, como é que é. E aí o meu sonho, sempre, desde muito cedo, assim, desde a época de GTA, era criar um software que o cliente entrasse na casa, pudesse escolher o piso, já desse orçamento e tal. E aí eu tinha esse sonho. Aí em 2019 eu fui pro Vale do Silício, acho que um mês, mais ou menos, um mês e pouco lá, olhando, enfim, o mercado. Isso em 2019? 2019, E aí eu ainda era só... Aí quando eu voltei, isso foi em janeiro de 2019, quando eu voltei eu falei, cara, o negócio é investir em tecnologia. Acho que o futuro é tecnologia.
o negócio da franquia é bom, mas tem que estar ancorado em tecnologia. Aí eu segui ainda um tempo com a minha sócia e tal, e aí, só que daí eu vi que as ideias não estavam batendo, assim, né? E eu falei, cara, eu vou me mudar, ou eu vou para os Estados Unidos, ou eu vou para São Paulo, ou eu vou para Floripa, né? Que Floripa, enfim, era a Ilha do Silício. E aí eu, enfim, visitei esses ecossistemas, né, pra ver de que maneira eu podia me inserir. E aí eu vim num evento aqui em Floripa, da Softplan ali, o Construtalks, que era. E eu falei, cara, acho que Floripa é o ecossistema certo, assim. Aí eu me inscrevi no Midtech, que é da CAT, né, acelerador da CAT. Aí passei. E aí eu vim para ser acelerado aqui me mudei, né, de Pelotas, do Rio Grande do Sul, para Floripa para ser acelerado pela CAT ali. E a gente começou com várias ideias, assim, mas a ideia principal era criar essa plataforma que o cliente entra e tal e muda piso, cor de parede, já sai com a casa toda, o projeto todo pronto, assim, né? E a gente começou a atender com incorporadoras, construtoras e com tecnologia de games, né? E aí, a partir daí, a gente começou a atender, enfim, grandes construtoras, Cerela, Gafisa, Uni. O que eu achei bacana disso aí é que é o seguinte, é que você não deixou de construir, você só parou de construir do fixo para o digital. Né? Esse início, esse gancho de transição, né? Eu quero ver o que você vai me falar mais para frente aqui, nós vamos continuar, mas você vê que a transição ela não foi uma transição brusca. Sabe? Ele não saiu de medicina para construção. Sabe? Exatamente. Continuou na construção, só que no meio digital. Exato. Bacana. E você tem alguma formação você é programador, você é alguma coisa assim, ou você é o cara da ideia mesmo? Tecnicamente, eu sou o cara da ideia. Aham. Que depois, nesse meio tempo, a gente iniciou a empresa, eu e minha esposa, né? E aí a gente iniciou eu e ela, com recursos limitados, né? E aí no primeiro mês, segundo mês, a gente já começou a vender já para algumas construtoras. E aí a gente começou a trazer as pessoas pro time. A gente trouxe um CTO, né? Que é o nosso CTO hoje. Que para quem não sabe o que é CTO, é diretor de tecnologia, né? Ele é um cara muito, muito técnico, assim. Ele programa desde adolescente, assim. Hoje ele tem 24. Mas é um cara bem sênior, assim. E ele é o cara que faz as coisas acontecer, assim. Então, sim, eu arranho, eu ajudo um pouco, mas, tipo assim, nem posso dizer que perto dos profissionais que a gente tem hoje, nem, os cursos que eu fiz foi só, tipo, na internet e tal, coisas mais básicas, assim. Eu sei o suficiente para conseguir, tipo, dar as ideias e dizer, vamos fazer de tal jeito, vamos botar no servidor aqui, vamos fazer aquilo, mas, tipo assim, eu criar tudo aquilo que a gente tem hoje, eu sozinho, não conseguiria criar, assim. Sim. E como que foi essa parceria com a CAT? Porque, às vezes, eu fico assim, já me chamaram para ir para lá, né? Então, daí, às vezes, eu fico assim, cara, como que é chegar lá? Eu vou jogar minhas ideias, um monte de cara, né? Sim. Que, porra, tá todo mundo ali querendo... Tem sempre aquela preocupação, tem né? sempre Eu aquela vou levar minha preocupação. inteligência pro ninho dos... É que eu vejo, assim, muito do lado de desenvolvedor de aplicativo e tal, eu vejo, assim, muitos não têm o problema. Eles criam um problema ou ficam à caça do problema para achar a solução. A gente que tá já no mercado, né, da construção, a gente tá vendo o problema diariamente. Então, daí a gente sabe como que a gente quer moldar aquilo para tentar melhorar, né? Sim. Como que é chegar ali na CAT e saber que tem, porra, é maior, né? Sim. Centro de tecnologia do estado e... Sim. É uma das 5 melhores do mundo, né? A CAT ganhou como uma das 5 melhores incubadoras do mundo. E, então, quando eu cheguei aqui em Floripa, eu sempre fui um cara muitas ideias, assim. Quando eu tinha... Quando eu tinha 14 anos, eu estudei numa escola, Centro Federal de Educação Tecnológica, fiz o ensino médio. E lá, uma vez a gente recebeu uma visita de um pessoal da incubadora, e aí o cara me mostrou a história do Steve Jobs e tal. Ele falou, cara, se vocês criarem uma ideia, e essa ideia impactar 1 bilhão de pessoas, e vocês ganharem R$1 por cada pessoa, vocês vão ficar bilionário. E aí o cara abriu, a gente vai abrir um concurso de ideias e tal, pra quem quiser fazer. Cara, depois de lá eu nunca mais parei, assim. Já tem umas histórias interessantes que eu virei o cientista maluco, assim, de criar ideia. Então quando eu cheguei aqui em Floripa, eu cheguei com 7 ideias, 7 negócios. A maioria já tava até meio que desenvolvido, assim. Aí era o software de gestão, enfim, tinha várias ideias. E aí o pessoal da Caixa falou, vai ter que escolher uma. Não tem como tu dar foco em 7 coisas, porque tu não vai andar com nenhuma. Escolhe uma e aí a gente foca nessa uma, assim. E aí, nesse meio de tecnologia, de ideias, de desenvolvimento, essa questão de não querer compartilhar as ideias é um negócio que
entre aspas, não existe, porque todo mundo sabe o quão difícil é tu tirar uma ideia do papel. Então, nesse ramo de tecnologia, eles falam, né, que uma ideia vale R$20. Porque a execução disso é muito complicado, porque, cara, são várias variáveis que tu tem que desenvolver no negócio. Então, a mesma pessoa, eu desenvolvendo uma ideia, tu desenvolvendo uma ideia, eu desenvolvendo uma ideia, cara, o de hoje a daqui a 5 anos, talvez ele que sabe mais de vendas vai se despontar muito mais do que eu que sou mais técnico. E então vai de perfil, né? Então, essa questão de compartilhamento de ideias é um negócio que nesse meio de tecnologia não tem, assim, todo mundo fala suas ideias, todo mundo compartilha. Não é uma preocupação, né? Não é preocupação é execução. A preocupação é execução, isso. Claro que às vezes chegam as aves raras que querem né? que querem, enfim, saber, criar exatamente o teu negócio, né? Como já aconteceu, né? Os caras querem criar um negócio exatamente como tu, e aí eles veem um lobo em pele de cordeiro dizendo que, enfim, vão te comprar, etc. Então, essas coisas acontecem, tem que ficar de olho, assim. Mas em termos de ideia, de palavras, geralmente o pessoal é bem aberto, assim, a ideias. E aí a ACAT, eles têm uma metodologia, né, que tem mais de 23 anos, que essa metodologia, eles têm uma série de, sei lá, mais de 100 passos para tu fazer durante a tua trajetória. Agora a gente vai se formar, dia 8 de dezembro a gente vai se formar. A gente vai graduar, né, na incubação. E aí eles têm mais de 100 passos que tu tem que fazer. Então, desde coisas básicas, tipo, primeira parte é abrir o CNPJ, a segunda parte é fazer o acordo de sócios, né, que é para lá na frente não dar problema. Tá tudo já... Então, são várias pequenas etapas que eles vão fazendo. Depois tem treinamento de venda, treinamento de marketing digital, então tem treinamento de tudo que tu imaginar, de produto, de governança. Então, cada uma dessas ensinamentos vai somando para formar os empreendedores que formam, a CAT forma. Então, a CAT, cara, vou te dizer assim, que é meio que uma receita de bolo para formar empresas milionárias. Assim. É o processo, né? Eles mapearam o processo e te cobram que você siga aquele processo, né? Que é meio que uma receitinha de sucesso. A gente tem o Gustavo aqui, né? Que ele trabalha toda segunda-feira aqui no Albatroz, né? Ele é Takati. Então ele é um cara também que ele apoia a gente em tudo, né? A gente chega ali, cara, como é que eu faço isso? Qualquer coisa, qualquer assunto. Aí talvez ele não saiba, mas ele ali, ó, em 2 toques, já conversa com a galera lá. Então toda segunda-feira ele tá aqui com a gente. Passa Legal. O dia aí. Então, como que foi essa procura? Você procurou a CAT, eles te procuraram. Como que foi os primeiros pessoas a investir nessa ideia, né? Como foram os primeiros aportes? Como você pensou em vender essas partes dessa empresa para fazer um capital e fazer girar? Como que aconteceu toda essa etapa aí? Legal. Então, a ACAT, eles não têm... O foco da ACAT, como ela é mantida pelo Sebrae e pela Prefeitura, e é uma associação catarinense de tecnologia, né, mantida pelas próprias empresas, não tem nada muito governamental e também não é algo muito focado no privado, assim. Eles, diferente de outros fundos e aceleradoras, eles não querem pegar o teu equity, que isso é um negócio bastante importante, porque quando tu fala em equity, várias aceleradoras já vieram falar conosco para a gente ser acelerado por eles. Eles querem, tu inicia com no mínimo 5%, tem que dar os caras nem te entregaram nada, tu já tem que de cara dar 5% para eles. Alguns, beleza, assim, mas no nosso caso, que a gente fechou com a CAT, ali a gente paga uma mensalidade de R$600 por mês. A gente tem acesso ao coworking, a gente tem acesso a uma rede de mentores, que tem mais de 50... Agora, há pouco tempo atrás era 50 mentores, mas agora é bem mais. Daí que os mentores são pessoas do ecossistema, né, que já fizeram exit, que já, enfim, são grandes, que eles botam o seu tempo para dar mentorias ali, então tu pode acessar essas pessoas a hora que tu quiser, e tu tem consultorias também jurídica, contábil e tal, tudo dentro desses R$600. Na verdade é um preço simbólico, assim, né? E aí, como o perfil da ACAT não é eles ganhar dinheiro com a startup em si, mas o objetivo deles é que a empresa evolua para gerar nota fiscal para a cidade, para o ecossistema, né? Que daí com essas notas fiscais que são emitidas, né, reinveste na população, e é por isso que o estado de Santa Catarina, e por isso que a CAT é referência, acho que mundial, né, por causa desse quesito, assim, né, de eles não quererem morder uma parte da tua empresa, assim, então é mais um negócio... E subsidiam o crescimento da sua empresa para que você retorne isso para a sociedade em forma de impostos. Exato. Eu acho que é a forma mais inteligente que tem de você fomentar um negócio. Sim. E qual que foi a maior dificuldade que tu teve nesse tempo aí, que você desenvolveu tudo isso? E como que foi, assim, você acha que acelerou muito esse seu processo de desenvolvimento?
Porque daí ficou o quê? Ficou só você construindo aquela ideia? Ou veio realmente, assim, pessoas, não, vou sentar aqui do seu lado e vou... Então, dentro da CAT eles têm mentor, pessoas que vão te acompanhando de 15 em 15 dias. A gente tem um check-in que a gente chama, que é para validar os passos, aqueles passos, né? Se tu fez, se tu não fez, ou os próximos passos, como é que tá. Aí conversam lá para ver o que aconteceu de problema, o que podem te ajudar. Então eles têm esse acompanhamento quinzenal, depois de um momento mensal. E aí, nesse meio tempo, surgiram vários desafios e várias oportunidades, né? Então, muito fundo, assim, batendo na porta. Porém, até hoje a gente não pegou investimento, porque pro fundo tu é só um número, né? Eles olham, quanto é que tu faturou? Aí, no início do primeiro ano, a gente faturou 75 mil. Faturou 75 mil, multiplica por 10, teu valuation é, sei lá. Aí vamos botar um pouquinho do propriedade intelectual, teu valuation é 2 milhões, beleza? Te dá 200 mil por 10%. A gente falou, não. Como a gente estava faturando, a gente falou, vamos seguir mais um pouco para faturar mais. Aí, segundo ano, a gente faturou 275. A gente triplicou. Aí, vamos pegar investimento? Aí, a gente apareceu alguns fundos. Querem investimento? A gente, vamos conversar. 275 multiplica por 10, valuation 4 milhões. 400 mil por 10%. A gente, não, vamos seguir mais um pouco. Aí, agora, por último, esse ano a gente vai chegar no faturamento de 600 mil. E ainda assim a gente ainda não pegou investimento, e agora nesse meio tempo a gente pivotou o nosso modelo de negócio. Porque a gente iniciou com o software que era para construtora, só que a gente viu que esse modelo ele não escala, porque cada construtora tem o seu projeto, então tu não consigo atender amanhã mil construtoras. Não consigo botar muita força em marketing digital, por exemplo, porque eu não consigo atender. E aí, quando surgiu essa ideia de metaverso, a gente resolveu mudar um pouco o nosso modelo de negócio, e recém agora, a gente está construindo um modelo que vai ser escalável, assim. A gente vai poder botar 1.000 de um lado e vai sair 10 do outro, assim. E aí a dificuldade enfim, nesse meio tempo acontecem várias dificuldades, né? Então, de tu acertar time, tecnologia, bugs, né? Coisas que dão, enfim, entregas que tu acaba não conseguindo fazer por causa de problemas de tecnologia. Então, nesse meio tempo tem vários desafios, vários problemas que a gente vai aos poucos, né? Tentando resolver, mas cada problema vai nos deixando cada vez mais forte, né? Com certeza. E uma dúvida que eu acho que muita gente deve ter é o seguinte: como é que vocês lidam com a velocidade de mudança, de transformação o tempo inteiro? Porque o que é hoje, daqui um mês já não é. É aquela coisa, se você tirar férias e ficar 60 dias fora, a hora que você voltar vai estar tudo diferente. Então, isso acontece bastante, né? Acontece bastante essa questão da mudança. E o legal da startup é que como a gente é enxuto, a gente consegue ter essa agilidade, né? Então, até tem uma palestra que eu dou que é sobre inovação. E aí mostra que as grandes empresas tá indo nessa direção, né? Tem uma empresa de, sei lá, 100 funcionários. Se amanhã o mercado mudar, para tu mudar de foco, não tem como. Mas a startup, como tem poucas pessoas, tu consegue dizer, agora a gente não faz isso, agora a gente vai fazer outra coisa. E aí, como a gente é enxuto, a gente consegue dar essa mudança de maneira mais simples, assim. Então, a gente, nesse meio tempo, a gente já testou várias coisas, né? Inicialmente, a gente ia fazer um software para arquiteto, que o arquiteto ia usar e ia mobiliar, depois mudou para imobiliária. A gente trabalhou, acho que 1 ano com a imobiliária Borignoli, aqui de Florianópolis. Aí a gente viu que também não era um modelo tão escalável assim, e aí depois foi para o software da construção civil. Na construção civil a gente viu que não era tão escalável também, e agora a gente está no metaverso, né? E como que você vê o metaverso? Porque eu até andei vendo umas reportagens e um pessoal fala, né, que daqui 5 anos, se você não tiver dentro do metaverso, você está ultrapassado, né? Você vê que vai ser assim mesmo, ou você vê que vai demorar um pouco mais para isso acontecer? Legal. Então, quando a gente surgiu a ideia de metaverso, a gente já estava... A nossa tecnologia, a gente fez toda baseada em tecnologia de games, né? Então, a gente falou, a gente já tem... Toda a parte de 3D a gente já domina, renderização, enfim, servidor, já estamos tudo rodando. Para a gente pivotar a nossa solução para metaverso, é só a gente botar um multiplayer, botar um avatar e, enfim, algumas outras coisas, né? Alguma blockchain, alguma coisa nesse sentido. E aí, que a gente pensou na época? Vamos focar em escritórios virtuais, né? Vamos fazer vários modelos de escritórios virtuais prontos, que hoje em dia todo mundo faz reunião em Meet, etc. Então, vamos fazer ali o escritório virtual, que é em 3D, então tem a câmera, tem o áudio. Então, quando tu entra lá no site, sei lá, podcast Pé na Areia, tu entra dentro da sala em 3D da pessoa, e aí consegue, o som é espacial, né? Quando eu chego perto de ti,
eu escuto o som mais alto. E aí vamos focar em escritórios virtuais, porque isso a gente consegue escalar. Aí, né, a gente teve uma estratégia de... Tá com uma estratégia para o ano que vem para escalar isso através de parceiros locais, né? A gente vai nomear embaixadores em cidades específicas para começar a vender. E aí a gente viu essa oportunidade pela questão da pandemia, né? Que acabou acelerando. E o metaverso em si, a ideia dele, tipo, final, assim, ele vai utilizar a questão dos óculos de realidade virtual, realidade aumentada, que a tecnologia, o hardware, ele ainda não está ainda tão avançado assim que a gente consiga usar no nosso dia a dia. Né? Porém, estão em desenvolvimento vários óculos que são óculos mais confortáveis, assim, né? Que é um óculos que tu usa no teu dia a dia e tu vê tanto em realidade virtual quanto realidade aumentada, né? Pra quem não sabe, a realidade virtual é quando toda a tua visão é virtual e a realidade aumentada é quando tu vê o mundo real e tu tem objetos digitais sobrepondo. Então, esses óculos eles já estão alguns já estão em desenvolvimento, eles ainda estão grandes ainda. A Apple está para lançar um ano que vem, a Meta, né, que é a Oculus, a Meta comprou óculos, lançou um agora semana passada também mais de realidade aumentada. E segundo uma futurista chamada Amy Webb, ela falou que até 2030 a gente não vai mais usar smartphone, a gente vai usar só óculos de realidade aumentada. Eu, de certa forma, acho que faz sentido, porque no óculos tu consegue ter 360 graus da tua visão. E no celular tem só uma mini telinha, assim. Então, por que tu vai usar uma mini telinha se tu pode ter vários pop-ups, assim, na tua visão, assim? Sai do 2D e entra no 3D. A gente nunca mais vai dormir, cara. Porque a gente é tanta informação que a gente já pega que a gente fica pilhado. Imagina com óculos, cara. Imagina, o tempo todo, um monte de informação, seu cérebro tendo que captar isso. Exato. É uma... Como que eu posso dizer? Os caras estão colocando a gente dentro de um celeiro ali, né? Pra ficar moldando a gente, entendendo nossa vida diariamente, né? Eu tenho uma questão aqui com relação a esse negócio de metaverso, porque é um negócio engraçado, né? Assim, eu começo a filosofar o porquê de um metaverso, né? E comercialmente pensando, eu tô começando a chegar numa conclusão que eu acho que ninguém melhor do que você para me explicar isso aí. Não seria algo no sentido de, no nosso universo normal, tradicional, a gente está aqui correndo atrás de negócio, isso e aquilo, tem uma internet, né, uma rede, existe uma vida acontecendo aquilo ali, existe um comércio de rua acontecendo, existe um segundo comércio que é a internet. Né? E será que não é, talvez, que a Meta criou algo, né? Que é o seguinte, cara, peraí, eu vou criar um universo paralelo a algo em que vá ter um novo mercado acontecendo, né? A gente vê coisas assim, vendendo terreno, vendendo barco, vendendo não sei o que no metaverso por fortunas, né? Mas o real valor disso, né? Não o intangível de no metaverso acontece isso e tal, mas e o que traz isso, o valor para a realidade? Existe algum lastro? Você entendeu? Eu pergunto isso por quê? Porque a gente assistiu criptomoedas que nem a Luna derretendo, né? A gente assistiu o Bitcoin numa ascensão que eu tenho amigo que multiplicou por 35 vezes o valor. E na época ele me chamou e ele colocou R$200 mil e tirou 7 milhões de reais. E ele soube o momento de entrar e soube o momento de sair. Sabe? E até escreveu um livro, sabe? Daniel Duarte, um ninja do Bitcoin. E depois eu vi o Bitcoin derreter. Aí todo mundo, olha, nossa, que fantástico o Bitcoin. Eu vendi um imóvel e pensei em transformar isso em Bitcoin. E eu falei, não vou. E o Bitcoin caiu 5 vezes o valor aqui. Sim. Então, ou seja, querendo ou não, foi uma boa também não ter colocado. Mas, né, o que tange o real valor desse negócio? Legal. Então, a gente acredita que a gente tem que... no final do dia, a gente sempre tem que resolver uma dor, né? Então, a gente não vai criar só um negócio que é um bonequinho bonitinho, etc. A gente tem que resolver os problemas que a gente tem e tem que usar a tecnologia, o ecossistema das tecnologias que compõem o metaverso para a gente gerar negócio no final do dia, né? Então, no final do dia tem que gerar dinheiro e tem que resolver os nossos problemas. Então, tipo, a visão da Meta, né? Que na verdade, para quem não sabe, no metaverso a gente tem 7 regras, né? A primeira, existe apenas um metaverso, a palavra metaverso ela pode ser comparada com a palavra internet. Então, não posso dizer que eu estou criando um metaverso, seria a mesma coisa que dizer que eu estou criando uma internet. E esse metaverso, quando a gente diz só existe um metaverso, só existe uma internet, né? Não existem outras internets, né? Então, o metaverso é a mesma coisa, porém o metaverso ele opera dentro da internet, só que é uma nova forma de tu ver a internet, né? Em vez de ser 2D, tu tem uma parte mais tridimensional e tal.
Depois a gente tem a regra que é ninguém controla o metaverso, né? Então muitas pessoas pensam que foi o Facebook que controla. A gente tem a parte independente hardware, né? Então não é só com óculos de realidade virtual, pode ser com celular e tal. E a gente tem, nessa questão que tu falou, a Meta ele tem uma estratégia, ela tem uma estratégia, outras empresas têm outras estratégias. O que é a nossa visão, assim, né? Que o metaverso, ele vem, as tecnologias que compõem o metaverso, ele vem primeiro, para aproximar as pessoas, né? Então, hoje, há muito tempo atrás, tipo, para eu conseguir falar com uma grande empresa, uma grande construtora, por exemplo, eu teria que ir até São Paulo, tentar bater na porta dos caras para conseguir. Hoje, a gente atende as maiores empresas, as maiores construtoras do Brasil, sem, tipo, nem conhecer os caras, sem nem ter ido, nem precisar ir lá em São Paulo. Então, tipo, o metaverso, ele vai nos propiciar essa proximidade ainda mais, porque hoje, com reunião, com e-mail, a gente tem uma certa proximidade, mas não é uma proximidade fluida, né? É o acesso, né? O acesso às Isso. pessoas, né? Que nem assim, hoje eu posso pegar o meu telefone e mandar uma mensagem para um presidente, para um chefe de estado e tal. Se ele vai ler ou não, mas eu consigo. Sim. E aí o metaverso, ele ajuda nessa questão. E o legal do metaverso, eu não sei exatamente qual que vai ser a estratégia da Meta em relação a isso, porque a gente tem um problema quando a gente... Tem algumas empresas que eles estão tentando construir um mundo real no digital. Então, criar, como tu falou, um mundo paralelo. Porém, a gente tem vários problemas, porque imagina eu crio um metaverso e aí eu pego esse prédio aqui, me viro dono desse prédio no metaverso e não dou nada pro Tauan, por exemplo. Então, como é que funciona isso? Então, tem vários problemas jurídicos, né, por trás disso. Pode ser que aconteça, pode ser que algumas empresas tenham sucesso nisso, mas eu acredito que talvez isso não funcione no primeiro momento, assim. Quando a gente tiver mais os óculos de realidade aumentada e leis, né, para regulamentar isso, né, os espaços, né, que vão ser sobrepostos, talvez eu acho que funcione. Mas no primeiro momento eu acredito mais num espaço que hoje a nossa plataforma ele funciona no teu site, né? Então tu pode botar o teu escritório virtual no teu site. E a gente tem cidades virtuais que nessa cidade virtual tu entra nessa cidade e aí tu tem espaços que as pessoas conseguem caminhar e passar literalmente na frente da tua empresa. Porque antigamente as empresas que mais vendiam eram as empresas que estavam bem localizadas numa avenida. Nessa avenida passavam 10 mil pessoas por dia, das 10 mil, 100 queriam o teu produto, entravam lá e compravam. Então as empresas praticamente não investiam em marketing. O marketing delas era ter um ponto... Um ponto bem localizado. Um ponto bem localizado. E aí, como veio a internet, isso mudou, porque hoje o teu concorrente, ele não está na esquina. O teu concorrente, ele está no bolso do teu cliente. Tá dentro da casa dele lá de boa lá. Isso. Então, com a internet mudou um pouco isso, então as empresas acabaram dependendo muito de Facebook e Google, patrocinado e tal, para estar dentro, né, junto com os concorrentes. E esse ponto, questão do ponto físico, está cada vez menos tendo, enfim, sucesso, assim, né? E aí, com o metaverso, isso volta um pouco à ideia anterior de ponto físico, só que com escala. Porque o que acontece? Se tu tiver um terreno bem localizado no metaverso, onde literalmente passam 10 mil, 20 mil pessoas por dia na frente do teu negócio, tu vai deixar de pagar Facebook e Google, porque tu vai ter um tráfego orgânico ali. Porque hoje, se na internet eu criar uma loja virtual e não divulgar em marketing, eu criei uma loja no deserto, ninguém vai passar na frente da minha loja. E com o metaverso isso é possível, né? Então, nessas cidades virtuais, a gente acredita que vai ser em termos de um marketplace, onde vão estar as empresas ali e as pessoas vão entrar. Ou eu entrei para, sei lá, fazer um projeto, ou eu entrei para ir no supermercado, ou eu entrei para, enfim, conversar com alguém, ou para ir num evento, e nesse caminho que eu estou passando, eu acabei vendo uma outra empresa. Então, mais ou menos, essa é a nossa visão, assim, de negócio. Cada empresa que está desenvolvendo o seu metaverso, o seu mundo, né, sua plataforma, tem a sua visão. Nesse momento, a gente está focando mais em escritório virtual, para reunião, etc. E, aos poucos, interligando essas empresas nessas cidades virtuais que a gente está fazendo. E como que a gente entra nessa cidade? Hoje a gente tem que ter esse óculos, ou eu já vi algumas situações que o cara chega no AP assim, coloca o QR Code, e aí quando ele vira para a sala ali, a sala tá mobiliada. E aí daí ele pode ir trocando, né? Hoje é isso que é essa forma que a gente consegue acessar o metaverso, ou não? Tem que ser o óculos, tem que ser... Isso. No Brasil, a gente vai demorar ainda o óculos de realidade virtual ele democratizar, né? Tipo, há 5 anos atrás, esse óculos custava 20 mil reais. Hoje está custando, nos Estados Unidos, R$299. Agora subiu para R$399. Então lá já está mais barato que um celular, né? Um iPhone lá custa, sei lá, $800 mil. Já está mais barato que um celular. Então no Brasil ainda está chegando aí a
R$ 3.000, então vai demorar um pouco a democratizar. E o equipamento ainda tem muito que evoluir. Então, nesse primeiro momento, a nossa plataforma que a gente está desenvolvendo, ela é multiplataforma. Então, tu acessa no site, ou no celular, ou no óculos de realidade virtual. E, independente de qual plataforma que tu acesse, tu consegue conversar com as pessoas lá dentro. E qual que é o site que tu... Então, a gente consegue acessar? Qualquer um consegue acessar e tem uma noção disso? Isso, então, a tecnologia ela ainda está engatinhando, tá? Até na semana passada, recém, que a gente começou a colocar público. O que a gente está fazendo? Nesse momento a gente está focando em atender as empresas individualmente, então hoje a gente está atendendo empresas de diversos setores, então construtoras a gente está atendendo, a gente tem uma empresa de passagem de ônibus que a gente botou, que eles criaram uma loja no Metaverso que a pessoa consegue comprar passagem de ônibus lá, que é a Aviação Garcia. Então, se você entrar no site da Aviação Garcia, tu consegue acessar a loja deles. No nosso site tem alguns ambientes que a gente colocou, então biups.com, tu consegue acessar alguns ambientes de teste. E aí a cidade que a gente está fazendo, a gente colocou lá um modelo, né, uma primeira visão, mas a gente quer juntar um mínimo de umas 30 ou 50 empresas para a gente conseguir ter volume de pessoas transitando assim, para valer a pena. Assim. Mas hoje tu consegue, várias empresas já estão usando no seu próprio site, já a loja que tu entra lá e já conversa, cria o teu avatar ou entra como convidado com o avatar padrão, já consegue conversar com o atendente, com o recepcionista, enfim. Ou seja, simulando a experiência da vida real na internet. Ou seja, você acaba humanizando o que para muita gente o metaverso pode ser algo que, não, isso vai distanciar da nossa realidade, na verdade, pelo que eu estou percebendo, né, tá te trazendo, ou seja, está simulando a sua realidade, só que ali, o que acaba sendo uma humanização, então... Exato. Bacana. Outra questão com o home office, né? Então, muita gente hoje trabalhando em casa, tu perde um pouco da comunicação fluida, né? Tu te comunica pelo WhatsApp, por e-mail, enfim. E aí, dentro do metaverso, a gente tem escritórios virtuais, que daí o que acontece? Como o som é espacial, a gente cria a sala do marketing, a sala do financeiro, a sala do total. Então, eu vou caminhando até o setor do financeiro. Você vai ouvindo a galera. Isso, e quando eu chego perto do pessoal que está dentro do setor financeiro, eu digo, tás aí, tu pode deixar ligado no teu computador no mudo. Tás aí. Vamos ali resolver um negócio com o pessoal ali um cliente está enchendo o saco, vamos ali resolver. E aí eles vão lá até a recepção, por exemplo, e conversam com o cliente. Então, a gente acredita que o metaverso, né, pelo menos o que a gente está acreditando é que o metaverso ele seja a nova interface da empresa, né? Então, teus colaboradores vão estar em qualquer lugar do mundo, mas conectados no teu escritório virtual no metaverso. Tá, e me tira uma dúvida. Você vai estar na sua casa e eu falo assim, porra, eu quero ir quero uma sala para eu alugar pelo metaverso. Eu vou entrar nessa sua cidade, né? Essa cidade aí pode ter N negócios, alugo essa sala, beleza. Como que é que eu vou ter que eu vou ligar uma webcam e isso aí vai ser refletido para lá? Isso. Eu vou ter que estar bem arrumadinho, eu posso ficar de pijama mesmo? Como que é, Legal. Como que a gente, por exemplo, um pé na areia aqui, tá? Por exemplo, eu vou ficar um tempo fora, vai nascer minha filha e tal, e aí como que eu consigo fazer o pé na areia de outro lugar? Da minha casa ou de qualquer outro lugar? É uma boa ideia, já vai curar uma dor. Já vai curar uma dor. Legal, então, a gente tem alguns modelos, tá? A gente tem os que são 100% personalizados, que ou tu me passa o 3D ou a gente faz o 3D. A gente tem o setor de arquitetura, né, que faz. 3D hoje você faz aonde? SketchUp, SketchUp, tranquilo. Aí a gente pega esse SketchUp, coloca dentro da plataforma, e aí ali dentro tu vai configurar. O meu avatar, quando clicar nessa cadeira, ele vai sentar. Eu quero compartilhar minha tela e vai aparecer naquela tela ali. Então a gente consegue fazer esse ambiente de acordo com como tu quiser. Pode ser igual ao mundo real ou não. Aí quais as funcionalidades que a gente tem lá dentro? A comunicação por avatar, né? Então por áudio, desculpa. Então tu tem, ou tu pode te comunicar só com o teu avatar sem abrir a câmera, ou tu pode abrir a câmera e aí em cima do teu avatar fica uma bolinha com a tua câmera. E aí algumas pessoas, né, como estão acostumadas a fazer reunião, preferem abrir a câmera e tal. Então a gente botou as duas coisas. Então tem a comunicação por áudio e também por vídeo, né? E aí... Então eu posso estar lá na China, eu vou estar aqui, vamos supor, virtualmente, um avatar, e aqui vai estar o cara real e ali vai estar o cara real. Exato. É possível fazer? É possível fazer. É possível fazer. E aí, enfim, aí a comunicação, né? Aí se for fazer isso, né? Tu digital e eles real, tu pode acessar tanto pelo computador quanto pelo óculos, né? Aí no óculos tem uma imersão como se tu estivesse dentro do espaço mesmo. Aí, por exemplo, se as pessoas que estiverem aqui botarem um óculos, por exemplo, aí eles vão ver o teu avatar, tipo, eu sentado aqui, eu vou ver o teu avatar sentado aqui mesmo tu estando em outro espaço, em outro lugar, assim. E é bem legal a experiência, assim, a comunicação e tal, é bem imersivo. E já que a gente estava falando em democratização,
né? O que é o custo, assim, só uma ideia, né? Para o pessoal não ficar tão perdido, mas isso custa uma Babilônia ou não e tal. Ou seja, a partir de quanto e o que vai aí para o pessoal estar, né, interessado, falando, pô, peraí, é um negócio legal que eu acho que vale a pena a gente começar a amadurecer essa ideia. Legal, então a gente tem... Existem algumas plataformas que tu consegue criar o teu espaço free, assim, que já tem alguns modelos e tal. Tem uma plataforma que se chama Spatial, que é uma plataforma internacional, que é nosso concorrente, mas, enfim, a gente não vou deixar eles de fora, porque, enfim, o negócio é popularizar a tecnologia, né? Então, lá na Spatial, tu consegue criar o teu espaço de maneira gratuita. O nosso foco hoje são mais coisas personalizadas, né? Então, a gente tem, enfim, setor de arquitetura para fazer o projeto personalizado. E a gente está agora fazendo alguns modelos prontos, né? De várias coisas. Então, auditório, de escritório. Daí a empresa compra, ela vai pagar uma implementação ali de uns... Esse é um modelo de entrada, assim, uns R$2.000 de implementação, que seria equivalente a criar um site, por exemplo, e depois ele vai pagar uma mensalidade de manutenção. A gente, no primeiro, a gente pensou em vender terrenos, mas como é um negócio que é um atrito, a pessoa tem que comprar um terreno para depois e tal, a gente falou, cara, acho que no momento que não tem tráfego de pessoas, não faz sentido a gente vender terrenos, né? A gente, vamos... Para quem quiser alugar o seu espaço, aluga ali e tipo, o espaço é teu. Depois, quando isso valorizar, se quiser vender, enfim, vende. Mas o objetivo agora é fomentar a tecnologia. E aí, se tu quiser um escritório personalizado mesmo, é preço de arquitetura, assim, né? Então, varia de R$200 o metro quadrado até... E como que tu anda dentro dessas cidades e desses escritórios? Com cliques ou eu vou ter que sair aqui, por exemplo, tô na minha sala lá na minha casa. Vou ter que ir ali no escritório de arquitetura. Vou cair dentro do banheiro da minha casa. Como que é? É mais ou menos isso? Como que... das duas formas. Então, tu pode, se tiver no computador, enfim, tu vai... ou no WSD, né? Daqui a um pouco eu tô lá em cima do telhado do prédio, velho. Ou dentro de um córrego ali, pra chegar no... Porque lembra daquele do Pokémon GO, né? Sim. Que a galera caía da ponte, velho. Caía do negócio, é mais ou menos isso? Como que é? Funciona das duas formas. Tu pode andar... Se tu andar no mundo real, tu anda no digital também, né? Isso falando com óculos, né? Se tu andar no mundo real, tu manda no digital também, mas tu pode teleportar, né? Tu pode clicar num botãozinho e, clico lá, tu te teleporta pra lá. E aí no computador tu vai nas setas, né? Ou clica no chão também, tu clica no chão ele teleporta até lá. Ou tu vai nas setas, né? Da WSD ou nas setas ele vai andando e tu vai olhando como se fosse um game mesmo, né? Então é mais ou menos assim que tu te locomove, assim, dentro da... E aí, você já tem uma noção de tempo pra chegar a esse som, pra não ficar uma reunião, às vezes, muito vaga? Porque daí, às vezes, você tá com a pessoa aqui presencial, a outra lá, né? Como que funciona normal? É igual como se fosse hoje um Zoom, um Google Meet, uma coisa assim, é isso? Isso. Mesmo delay, delay ali de alguns milissegundos, né? Mas é quase imperceptível, assim, como uma ligação de telefone, assim. Mais ou menos é assim que funciona. Muito legal. E hoje vocês estão com uma equipe ali de mais ou menos quantas pessoas? Hoje a gente está com 10 pessoas, 10 pessoas na equipe. Aí tem algumas pessoas aqui em Floripa e o resto tem gente no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul. Remoto, né? Trabalhando remoto. Todo mundo 100% remoto, assim. Como que você acha que funcionaria esse podcast aqui, sem eu aqui? Como que eu conseguiria colocar isso no metaverso aí? Legal. Então, daria pra recriar o escritório, né? Então, a parte 3D você já manja. Já dá uma barateada aí no valor. E aí a gente pode colocar lá e a gente cria um link, né? Esse link pode ser privado, né? Então, por exemplo, só pessoas com login e senha conseguem entrar. Ou ele pode ser aberto tanto para ouvintes quanto para áreas específicas. Tipo, vamos criar um podcast que as pessoas têm um vidro ali, e aí as pessoas conseguem olhar o que está acontecendo, mas não conseguem passar da porta, por exemplo. A gente tem que botar senha na porta, inclusive. E aí dentro do podcast só entra quem tem o acesso, enfim. Entendi. Então a pessoa lá dentro dessa cidade virtual aí pode passar e ver a gente pela janelinha. Isso, e também a gente consegue colocar alguns totens, né, telas com a gravação dos podcasts antigos. Então, criar tipo como se fosse um museu. Uma galeria. Uma galeria, isso. Aí tu consegue criar uma galeria que a pessoa clica ali e dá play no podcast anterior e tal. Cara, que legal. E assim, como que tu acha que a gente consegue fazer uma gravação disso, fazer ao vivo, fazer... a gente consegue conciliar o virtual e o real? Por exemplo, tô lá agora não tô mais na China, tô lá no Egito. Acredito que com webcam... Então, eu vou ligar o webcam lá, eu vou conseguir colocar o meu escritório no fundo? No metaverso? Ou não, eu vou ter que ser um avatar mesmo?
só com rostinho e negócio. Eu consigo, você entendeu? Eu consigo que aqui seja virtual e eu fico real aqui. Consigo? Virtual e tu real? É. Não, isso ainda Não. Ainda não. Assim, até dá, mas é um negócio, tipo, personalizado. Seria Sim. fazer um código personalizado. Hoje, com a tecnologia que a gente tem hoje, tipo, é o teu avatar mesmo. Uhum. E aí, se tu quiser, a câmera fica em cima da tua cabeça. Tá? Sim. Cara, muito legal essas suas ideias aí. E me diz uma coisa, você tem quantos anos, cara? Com tanta coisa aí que tu... Tô com a mesma idade tua, 33. Idade de Cristo. Idade de Cristo. Me diz uma coisa, tu sempre foi, assim, um cara que tocou a vida sozinho? Você teve uma base familiar boa aí na infância? Como que foi essa sua... Legal. Então, eu fui criado pelos meus avós. Na verdade, Uhum. o meu avô, ele veio de uma cidade do interior. E aí ele é negro, né? Veio do interior. E aí com uns 8 anos o pai dele morreu. Com 12 anos a mãe dele morreu. E aí ele ficou um tempo na rua. E aí ele sempre teve o princípio, assim, da honestidade, assim. Ele falou que naquela época o pessoal preferia morrer de fome do que roubar, assim. Então ele sempre trouxe esse princípio pra gente. Aí ele, enfim, teve depois meu pai. Meu pai, quando ele tava no 4º ano de medicina, quando meu pai tava no início da medicina, ele engravidou, enfim, minha mãe e tal. Aí teve eu e a minha irmã. E aí, quando ele tava no 4º ano de medicina, tipo assim, ele tava, entre aspas, eu ia ser filho de médico. Uhum. Tava com a vida grande. No 4º ano de medicina, ele foi atropelado, sofreu um acidente. E aí ele ficou numa cadeira de rodas e tal. E aí eu fui criado pelo meu avô e pela minha avó. Então meu pai, assim, meu pai e minha mãe foram meus avós, assim. E aí o meu avô era funcionário público, né, professor, sempre teve aquela visão mais tradicional de tipo, vamos estudar, fazer um concurso. Pagar INSS. Então eu sempre tive essa visão, a minha família toda é concursada, assim, concursado estadual, federal, enfim. Uhum. E eu e o meu tio, né, que meu tio, ele sempre foi os fora da caixa, assim. Uhum. De mais inconformado, assim. E aí essa base familiar me deu, assim, os valores, né, que eu tenho hoje, né, enfim, de tentar fazer o certo, não trapacear, saber que por mais que tu trapaceie lá na frente... O karma vem. o karma vem. E esse AV empreendedor eu desenvolvi mesmo com as influências que eu tive. A principal influência que eu tive foi essa da escola que eu falei, né? Tipo, uma palestra quando eu tinha 14 anos meio que mudou a minha vida, assim. Por isso hoje eu prezo bastante por ir a bastante evento, fazer bastante palestra, para tentar inspirar as pessoas que... Enfim, se eu conseguir, assim, que vim de periferia, de uma cidade do interior, conseguir, enfim, ascender, assim, muita gente consegue. A vida de empreendedor é uma vida que não é fácil, né? Todo mundo sabe. Uma vida com bastante desafios. Não, e você não tem garantias, né? Então, ou seja, você está no mercado ali, você tem que, todo dia, aprontar alguma, né? No bom sentido. Se você não fizer, não vai cair do céu. Exato. Você acha que esse seu destaque, seu crescimento, assim, que veio de uma situação que não era muito boa, favorável, o que você acha que as pessoas têm que ter para ter essa coragem e ter da onde que veio sua base, seu estudo, essa coragem? Porra, não, cara, Sim. eu vou me arriscar. Então, eu acho assim, existem perfis acho que assim, para dar certo, acho que a gente tem uma série de perfis e características que a gente precisa ter. Uhum. E às vezes, em uma pessoa, a gente não tem esse perfil sozinho, sabe? Uhum. Tipo, eu sou uma pessoa que eu tenho um perfil que eu sou muito criativo, eu não dou muita bola para dinheiro, assim, eu vou, eu gasto, tiver que gastar, eu gasto. E isso, de certa forma, é ruim, assim, porque eu sou muito da criatividade, vamos fazer, mas na execução eu não sou tão bom, assim. E aí, na minha trajetória, eu quebrei a cara muitas vezes, né, pelo meu perfil. Tentando fazer sozinho. Pelo meu perfil. E aí, quando eu conheci a minha esposa é totalmente o oposto de mim, assim. E aí ela tem, aquelas características que eu não tenho, assim, de economizar dinheiro, de saber dizer não, de mais de execução, não. Fechou, agora vamos fazer, vamos entregar. Então, nem todo mundo vai ter todos os perfis necessários para chegar ao sucesso, assim, né? Então, o que eu aconselho, assim, que para mim foi essencial, assim, hoje eu não estaria onde eu tô, assim, se não fosse pela minha esposa, assim. Uhum. E várias pessoas que eu conheço também
se juntaram com pessoas que somaram, né? Alguns se juntam com pessoas que... É o se completar, né? É, sim. Se completar e suprir uma deficiência, né? Não é Sim. que deficiência é algo, uma palavra ruim, mas é algo que você não tem e outra pessoa tem, se juntando, Sim. vira uma coisa, uma união completa para... E eu acho que isso pra mim foi essencial, assim, o meu perfil é interessante, eu sei ganhar dinheiro, mas eu não sei segurar o dinheiro, assim, então, e ela é o contrário, ela não, entre aspas, não sabe, mas ela segura, assim. Eu vi mesmo, você chegou aqui já, pá, né? Jogando os dólares aí pra cima, cara do céu, ó, se você cruzar com esse cara na rua, vai atrás dele, que ele vai soltando, hein? Agora que é bem assim, né? Minha esposa tem que ficar cuidando às vezes. Quando alguém começa de papinho do meu lado, ela já vem pro lado assim e já vai. Cuidado. Maravilha, cara. Foi muito bom esse nosso papo aqui, tá? Eu quero que você deixe aí, dá uma olhadinha para aquela câmera ali, ó. Se você quiser falar um pouco mais da sua empresa, passar as suas redes sociais, aonde que você tá hoje, se é na CAT mesmo ou tem outro escritório, como faz para te contatar, tudo. Passe tudo. Com certeza aí você vai voltar a falar comigo, quem sabe até hoje à tarde mesmo. Não, mas é que eu tô com umas ideias aí também, né? Legal. Ligado ao aplicativo que eu tô criando. Show. E eu também tenho que ficar ligado com esses leões aí dos fundos que vem, que já estão aparecendo. E também essa ideia do metaverso também, eu acho que é algo que eu já tô apostando. A gente usa o óculos, aí todas as nossas hubs cultural, a gente já dá essa experiência do metaverso, né? Pra galera, então já faz aí umas 4, faz pelo menos um ano, que a gente já tá usando já o óculos, levando pra galera, fazendo a galera, né, interagir. Só que agora eu quero levar isso pra dentro dos apartamentos também, né? Legal. Então, assim, eu acho que é o caminho também. Eu sou uma pessoa que aposto nisso. Não ainda, tô totalmente por fora, né, disso, né? Não passei isso ainda pra equipe ali de arquitetura, mas a gente tá executando aqui pela Hub, né, de uma forma ainda teste e tudo mais, né? Legal. Então, muito obrigado mesmo aí. Eu quero que você Legal. venda e traga as comissões para nós aí. Beleza? Obrigado pelo convite, obrigado também, Stênio, pela parceria. Então, quem quiser, enfim, conhecer um pouco mais do nosso projeto, a gente desenvolve essa plataforma de metaverso. O nome da nossa empresa é Biupse, se escreve BEUPSE. Então, quem quiser seguir lá nas redes sociais é @Biupse. Quem quiser me seguir no Instagram é Felipe MD Cunha. E hoje a gente está focando nessa questão dos, enfim, escritórios virtuais, espaços virtuais. A gente está criando uma plataforma que é 100% brasileira, tecnologia 100% brasileira, uma das poucas, né, que existem no Brasil. E a gente acredita também que essa tecnologia no Brasil e também no mundo, ela não vai ser desenvolvida por uma empresa só, né? Então, a gente precisa dos criadores. Então, inclusive, a gente está criando um curso, até está lançando um curso de arquitetura de metaverso, que ensina como os arquitetos, né, designers de interiores, como eles pegam seus projetos e colocam nessa plataforma. Porque no Brasil a gente tem hoje 12 milhões de empresas, e se a gente for comparar o início da internet, né, as primeiras empresas que entraram, criaram seus sites, foram as médias e grandes empresas. Só de médias e grandes empresas no Brasil a gente tem 1,8 milhões. E se 1% dessas empresas quisessem entrar no metaverso hoje, a gente teria aí mais de, sei lá, todas as empresas, né? Seria 120 mil empresas para atender. E hoje no Brasil a gente consegue contar nos dedos as empresas. As pessoas que trabalham com metaverso para atender essas... Exato. Então é um nicho muito grande e a gente acredita que para suprir essa demanda, os profissionais de arquitetura, design de interiores, enfim, eles é que vão suprir a demanda, que no Brasil a gente tem só de arquitetos, a gente tem 240 mil arquitetos. Bom, só aqui em Floripa deve ter 5, 6 mil arquitetos. Tem, mas é real. Tem, eu acho que 8 até. 8 mil, então, viu? E a cada ano no Brasil se formam 11 mil, né? Em Santa Catarina se formam todo ano 800 novos arquitetos. 10%. Então é um mercado que cresce a cada ano 10%. Só aqui em Santa Catarina é 10% ao ano. Então a gente acredita que esses profissionais é que estão preparados para enfim, desenvolver o metaverso, desenvolver os escritórios virtuais. Então, quem quiser saber mais, enfim, do curso, enfim, ou quiser, enfim, contratar o seu escritório virtual para sua construtora, para sua loja, enfim, pode entrar em contato conosco lá, que a gente vai ter o prazer de atender. Hoje você é um prédio, então, ali. Ou você é um prédio de escritórios. Sua empresa. Hoje a gente é... Um prédio de escritórios virtuais. Hoje a gente é a tecnologia. Aí dentro da tecnologia a gente consegue criar cidades. Então, o Tauan é criar uma cidade. Quero criar um inglês sem poluição visual. Sem trânsito. Isso, aí a gente faz o trabalho de criar a cidade, por exemplo, aí tu pode monetizar vendendo, alugando os espaços. Então a gente tem essa parte de, entre aspas,
Então hoje a gente foca na tecnologia e a parte comercial Aham. a gente deixa para quem tá deixando nesse momento, para Sim. quem Eu, entende. eu consigo ir pra academia sem ir pra academia no metaverso. Dá pra ir. Dá pra dar um resultado assim também, Agora que né? tem um aplicativo Pro ali- bar também. Pro bar. Agora que tem um aplicativo no óculos que é pra fitness, né? Ele, Ah. como ele rastreia teus movimentos, ele consegue contar tuas calorias. Aí ele consegue Uhum. fazer aeróbica e box. Então tem várias Sim. coisas fit que é legal de fazer. Cara, esses dias eu subi 2 andares, meu relógio já mandou assim, ó. Pá, bateu o recorde da... Parabéns. Eu falei, caralho, velho, será que eu tô tão sedentário assim? Porque eu subi 2 andares, já bateu 2 metas no relógio, cara. Eu falei, caralho, velho. Mas uma analogia, É. se a turma entender bem, é como se fosse um desenvolvimento imobiliário virtual. Exato. Até tem uma consultora que a gente tá fazendo, que é a consultora Uni lá de São Paulo. É pra IESA aqui do Campeche a gente tá fazendo também. E aí o que a gente faz? A gente faz o hall de entrada, então o cliente ele entra no hall do empreendimento, ele no elevador ele aperta o botão de qual apartamento, ou nas áreas comuns, ele clica e vai lá pro apartamento. Aí lá o corretor de imóveis consegue apresentar o imóvel. Ó, esse imóvel aqui tem 2 quartos, tal. Ele pode chamar os amigos pra ver, então o cara entra lá na casa dele, conecta e vai andando dentro do prédio e mostrando pro... Aí tu consegue ver a vista real, né? A gente faz a foto 360 com drone. E daí, no caso, esse corretor estaria Em casa. ao vivo, né? Mas em forma de avatar, é isso? Isso, pode estar Mas em ele casa. vai falando, o cara vai mexer na boca dele ali e tal, vai ter, é exato. isso? Isso. E aí outra... Não é uma gravação, né? Não, é o cara ao vivo mesmo. Uhum. E aí outro valor que a gente entrega é a questão dos decorados que as consultoras fazem, né? Em vez de tu gastar ali 300, 500 mil reais pra fazer um decorado físico, nos atendimentos presenciais com óculos de realidade virtual, com 15, 20 mil reais, tu consegue fazer a mesma experiência e é muito realista, assim. Até eu ia trazer um óculos Eu hoje, imagino. não trouxe. Ele é muito... cara, é quase tu não consegue saber o que é realidade e o que não é, assim. E Tá você no consegue ir trocando os móveis, essas coisas nível- assim? Isso, trocar móvel, piso, cor de parede e tal. Caralho, animal. Então tem toda essa interação. Então é uma economia bastante, né, pra esse setor que... Sim. Tem várias consultoras hoje que já nem fazem mais decorado físico. A MRV é uma delas. Eles fazem só decorado virtual. Porque já foi validado que, cara, não vale a pena eu gastar 300 mil se com 15, 20 eu consigo fazer a mesma experiência. O cliente, a gente tem alguns depoimentos de alguns clientes que eles botaram em shoppings, né? Uhum. E aí forma fila de pessoas para ver o decorado e tal. Até para o pessoal que, enfim, trabalha até com multipropriedade e tal. Uhum. Que precisa captar lead, o óculos de realidade Gente virtual. de fora, tudo mais também, né? Realidade virtual é um negócio que chama bastante gente para conhecer, né, o empreendimento. Cara, maravilha. Muito obrigado aí pela sua presença. Estamos aqui hoje retomando nossas gravações. Agradeço demais aí suas ideias, suas inovações. Agradeço também a presença do meu amigo Estênio, ali do Jack, que está aí hoje aqui, ó, por 3 câmeras, iluminação, tudo mais. O nosso amigo ali, Marcelão ali, que ele acho que tá um pouquinho com sono, que ele veio de manhã. Geralmente a gente só trabalha à tarde, o cara veio de manhã, foi foda, né? Mas é isso, cara, muito obrigado aí. Muito feliz aí em conhecer você, em saber que também você pode agregar muito aí com a gente, né? E vamos com certeza conversar aí depois sobre esses projetos aí do metaverso, porque eu já tô afim de ficar só em casa mesmo, ficar só em dia avatar. Não, Legal, bacana. Valeu. Obrigado, Felipe. Parabéns pelo seu trabalho, sabe? Eu acho que, assim, sem dúvida você está sendo um pioneiro, levando o nome de Floripa e trazendo esse desenvolvimento tecnológico para Floripa, com certeza, aí num curto prazo vai estar fazendo bastante diferença no mercado aí, cara. Sim. Maravilha. Obrigado, pessoal. Obrigado. Valeu. Valeu.